Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, nós vamos assistir hoje a entrevista feita por mim ao candidato do PSL, Luiz Lima. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o candidato. Luiz Lima, candidato à prefeitura pelo PSL, é carioca e tem 42 anos. Lima é ex-atleta olímpico de natação, tendo disputado os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000, além de ser formado em educação física. Na política, foi secretário nacional de esportes de alto rendimento durante o governo de Michel Temer. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. O candidato a vice na chapa será o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Fernando Veloso, do PSD. Bem, estamos aqui com o candidato Luiz Lima, do PSL, que tenta a vaga a prefeito nesse ano. Candidato, eu vou começar com o tema de saúde, tá? Em seu plano de governo, o senhor fala sobre fazer a concessão de água e saneamento básico para áreas carentes da cidade e cita a área de planejamento 4, na qual está inserida a nossa região. Candidato, a gente sabe que a população de Rio das Pedras sofre há anos com esgoto a céu aberto e que atualmente o esgoto de Rio das Pedras é jogado nas lagoas da Barra. Isso é um problema de saúde pública e também de poluição do meio ambiente. Se for eleito, gostaria de saber como o senhor pretende concretizar o seu plano de levar saneamento para a região. Fernanda, essa sua pergunta ela é recorrente há muitos anos no nosso município. Então, nós temos áreas como Rio das Pedras, que é a área que você está representando e que sofre há muitos anos. Há muitos anos você tem essa área que não só degrada o meio ambiente, o complexo lagunar de Jacarepaguá, o complexo lagunar da Barra da Tijuca, mas é inaceitável que uma cidade como Rio de Janeiro, que já sediou Jogos Olímpicos, que já sediou Copa do Mundo, que já sediou lá atrás a Eco 92. Então, há 28 anos, a gente esteve ali no Forte Copacabana, eu tinha 14 para 15 anos, quando a gente recebeu um evento que eu acho que você nem era nascida, Fernanda, em 92, e teve a Eco 92, um evento mundial de preservação ao meio ambiente. Dentro do meu plano de governo está a preocupação com a habitação, com a péssima qualidade de vida e a vulnerabilidade das pessoas. Rio das Pedras é um exemplo de atuação e de falta de atuação do município naquela região. É de extrema preocupação. Eu mesmo, há 2 finais de semana atrás, eu passei não só ali em Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, indo até Jardim Clarice e vendo que, infelizmente, até prédios já caíram em 2019 por ausência do poder do Estado. Então, o saneamento básico ele tem que ser para toda a população. Hoje, praticamente metade da população do Rio de Janeiro tem saneamento básico. E esse problema deve ser seriamente enfrentado pela Prefeitura na atual gestão. Na próxima gestão, quem dera que fosse feito na atual gestão. Candidato, então vamos para a educação. No seu plano de governo, você fala muito sobre a importância do esporte na formação do cidadão e cita alguns projetos que pretende implementar nas escolas. Dentre os projetos citados lá, tem o clube escolar. Candidato, seria possível implementar esse projeto nas escolas da nossa região e como você pretende implementar o clube escolar? Fernanda, hoje no nosso município, e especialmente na região
de Jacarepaguá, pegando a região que você está citando, Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, passando ali por Anil, Gardênia, você tem clubes e você tem áreas esportivas que poderiam ser usadas pelos colégios municipais. Eu, como professor de educação física, eu acredito piamente que o esporte e a cultura são pilares da educação. Tem clubes com muita dificuldade, tem clubes que devem tributos à prefeitura. E esses tributos eles podem serem pagos com a utilização desse espaço. Esse clube pode ceder espaço para os colégios terem aula de educação física, terem uma aula de natação, uma aula de futebol, de basquete. Aquele colégio que tiver espaço e tiver condições de sediar e de implementar atividades esportivas dentro do seu espaço deve ser incentivado pela prefeitura. Não existe possibilidade, na minha gestão, das 1.542 escolas não terem uma aula de educação física, principalmente para as crianças, principalmente para o ensino básico, para o ensino fundamental. É extremamente necessário a prática de esporte e acesso à cultura dos estudantes da rede do município. Certo. Vamos então de esporte, vamos para a mobilidade urbana. Você pretende explorar os meios de transporte alternativos, como os hidroviários e as ciclovias? Temos um número razoável de moradores que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte ou como uma conexão com outros meios. Como, por exemplo, os moradores da Gardênia Azul, né, que vão de bicicleta até ali a passarela do Gardênia e depois pegam um ônibus. Que tipo de infraestrutura pode ser oferecida nesse sentido para melhorar a mobilidade da região? Fernanda, primeiro, nós temos que cuidar das nossas vias, nós temos que aumentar a nossa ciclovia e aquelas ciclovias já existentes no município, elas têm que ser cuidadas. O incentivo do transporte alternativo, ele vai desde o cuidado com as nossas vias, com as nossas ruas, com as nossas ciclovias, até o incentivo de espaços para você pôr a sua bicicleta, pegar a sua condução, como acontece na Gardênia Azul, regressar e, novamente, encontrar a sua bicicleta ali segura para você voltar para casa. Existem também a possibilidade de novas concessões em relação ao transporte público. Hoje, os BRTs articulados, eles só têm uma concessionária. É importante você ter uma disputa e você ter a possibilidade de outras empresas oferecerem esse serviço, até para o serviço melhorar em qualidade. Transportes alternativos, eles têm que ser incentivados, sim. Além deles não serem poluentes, além deles trazerem para a população uma maior agilidade dentro de um trânsito que, infelizmente, no município do Rio de Janeiro é caótico, em especial na região de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, onde, mesmo com o BRT, o serviço não atende à demanda da população. Então, você criar oportunidade de deslocamento alternativo certamente vai melhorar a vida do cidadão carioca. Candidato, voltando aqui para o tema da educação, na nossa região, atualmente, não tem muitas áreas de lazer, principalmente na comunidade de Rio das Pedras. Aqui, um dos únicos locais onde as crianças podem brincar e os adultos se exercitar é dentro de um condomínio e ainda dividem espaço com os carros. Já na região do Anil, a gente tem até uma praça grande ali, mas que aos poucos vai ficando abandonada, que é a Praça do Anil. O local está se tornando escuro e perigoso à noite. Sendo eleito, você pretende dar à nossa região uma área de lazer ou, quem sabe, conservar as que já existem? E tem algum projeto para melhoria dessas áreas que já existem? Fernanda, você falou muito bem. Hoje o município do Rio de Janeiro ele está totalmente desequilibrado financeiramente. Nesse mês de outubro, em especial, o município ele não tem recursos para pagar o seu servidor. Ele não tem recursos para pagar professor, ele não tem recurso para pagar os servidores até da saúde. Nós temos que equilibrar a situação financeira do município e cuidar do que a gente tem. Você falou muito bem. A gente tem que cuidar do que a gente tem para depois querer ter aquilo que a gente não tem. As praças estão muito mal conservadas. A gente não vê cuidado com as nossas praças que deveriam servir de área de lazer para a população.
Nós não temos mais, como tinha antigamente, a presença de crianças, de idosos nas praças, no final da tarde, as pessoas conversando, levando um animal de estimação. A gente está cada vez mais distante das pessoas e a gente não está nos aproximando. Então, é compromisso, sim, junto com a Fundação Parques e Jardins, junto com a Guarda Municipal, junto com a Secretaria de Ordem Pública, nós cuidarmos dos nossos espaços públicos. Infelizmente, a região tão populosa de Jacarepaguá, como você citou, Gardenia Azul, Anil, que tem tanta gente, a gente vê tanta criança, tem tanta criança saindo da escola e, infelizmente, elas não têm uma área de lazer. Áreas de lazer, certamente, estarão em estudo, mas a prioridade é a gente cuidar do espaço público já existente. Tá certo. Na área da saúde, a pandemia ainda não acabou e, pelo menos no primeiro bimestre de 2021, ainda estaremos convivendo com o vírus. Os danos, então, não sabemos como vamos conseguir recuperá-los. Quais são as suas propostas para combater o vírus enquanto não tivermos uma vacina? E o que você pretende fazer para inserir no mercado de trabalho aqueles que foram demitidos durante a pandemia? Fernanda, foram várias perguntas dentro de uma só. A gente enfrenta um grande problema no município do Rio de Janeiro. Nós perdemos 120 mil vagas de emprego com carteira assinada, sem contabilizar aquelas pessoas autônomas, aquelas pessoas que exerciam a sua atividade econômica, sem estar registrado pelo município ou pelo Estado. Nós vivemos ainda um período que está, acredito que esteja no final, muito próximo do fim, com queda no número de casos, queda no número de, infelizmente, felizmente está caindo o número de mortos, né? Mas lamento muito as pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares, seus amigos. O nosso sistema de saúde, nós temos 237 aproximadamente postos de saúde no município. É preciso que esses postos de saúde atendam rapidamente a população na atenção básica, que é o primeiro contato do indivíduo, que essa comunicação seja restabelecida com eficácia em relação aos hospitais do município. Aí a gente vai passando lá para a Zona Oeste, é um exemplo claro, que tem o Albert Schweitzer, Rocha Faria, Pedro II, que muitas vezes essas pessoas deixam de serem bem atendidas nas clínicas da família, nos postos de saúde e congestiona o hospital municipal. Em relação à pandemia, há necessidade, há prioridade das crianças retornarem para suas escolas, seguindo protocolos, é claro, mas é imprescindível a volta dessas crianças para a escola. Nós tivemos um ano extremamente comprometido com a educação, crianças na faixa de 7, 8 anos tiveram um atraso da sua alfabetização, e isso é muito preocupante, principalmente para os próximos anos, e que venha também, a gente tem que diminuir ao máximo o risco dessa criança ter o seu aprendizado e ter o seu futuro escolar e educacional comprometido. Em relação ao combate do Covid-19, é claro que sempre será orientado pela prefeitura, caso a pandemia continue, que os protocolos sejam seguidos, que programas da prefeitura de informação sejam rapidamente disseminados pela população, demonstrando os procedimentos que ela deve obedecer. Mas comércio, trabalho, atividade econômica, e isso será incentivado por mim para ter continuidade, seguindo protocolos, mas não podemos parar a nossa economia. O município do Rio de Janeiro teve queda no ISS, Imposto sobre Serviços, que corresponde a 30% do faturamento do município. Isso é muito preocupante. O município hoje tem sérias dificuldades em estabelecer o pleno funcionamento do seu sistema de saúde em razão de não ter recursos, não está havendo receitas, as receitas caíram muito. Então, são tributos como o ISS, que corresponde a 30% da nossa arrecadação, seguido de IPTU. Então, a população com baixa atividade econômica, ela deixa também de contribuir para o município. O comércio, por exemplo, um grande exemplo disso é o carnaval, que nós não vamos ter agora no início do ano de 2021. É uma grande fonte de arrecadação do município. Então, é muito importante que rapidamente o município saia desse período, mas que não deixe a atividade econômica e não tire o direito das pessoas de trabalhar. Candidato,
A gente sabe que o Rio de Janeiro não é bem preparado para as chuvas fortes. Não muito diferente do resto da cidade, na nossa região, quando chove forte, os moradores precisam enfrentar enchentes para chegar em casa. Os carros não conseguem passar e, dependendo da intensidade da chuva, até os ônibus precisam parar. Esse problema ocorre muito em Rio das Pedras e na Muzema, mas não só lá. No Anil, Jardim Clarice, Freguesia, são regiões que também alagam se chover muito. Se eleito prefeito, o que pretende fazer em relação a essa preparação para as chuvas e esses alagamentos frequentes? Fernanda, nós temos partes ali ligando, você citou Jardim Clarice até Rio das Pedras, nós temos uma parte que alaga sempre, que fica muito alagado, que as pessoas não conseguem passar em dias de chuva, nem de bicicleta, né? Tem uma dificuldade muito grande. Nós temos um acúmulo de lixo também excessivo. É importante que a Conlurb seja bastante eficaz na região, que as coletas de lixo não sejam suspensas em nenhum dia da semana, não pode suspender no domingo a coleta de lixo. A coleta de lixo naquela região ela tem que ser regular, primordial. É importante que os moradores também sejam conscientizados de jogar o seu lixo nos locais indicados, para que, em caso de enchente, os bueiros, o escoamento de água, que já é difícil na região, por ela ter uma similaridade, ela está no mesmo nível ali do complexo lagunar, algumas partes até abaixo do complexo lagunar. Então, nós temos aí enchente dos anos 90 na região, se eu não me engano, em 96, histórica, quando o prefeito, na época, o César Maia, sobrevoou de helicóptero e essa população sofreu muito ali naquele local. Então, é importante que junto também com a Secretaria de Ordem Pública, com a Secretaria de Meio Ambiente, até com a Polícia Civil, ocupamento desordenado também nessa região. Eu lembrei aqui os 2 prédios que caíram. A gente tem atividade econômica e de exploração de áreas que não deveriam ser construídas, que vai causar risco para a população, principalmente para aquela população mais vulnerável, que tem déficit de moradia. É importante a prefeitura abrir e construir moradia segura para essa população, em parceria com o governo federal. Então, eu diria que, em caso de chuva muito forte, é imprescindível que todos os bueiros, todo o nosso sistema de evacuação de água ele esteja preparado. E, mesmo assim, nós sabemos que, pelo histórico da região, pelo histórico de construção e de falta de urbanização do local, ainda teremos problemas, mas temos como amenizar. Tá certo. Agora, ainda na mobilidade urbana, nos últimos anos a gente vê uma crescente, né, um aumento muito grande de trabalhadores informais, não só nos aplicativos de transporte, mas também nas redes de fast food, camelôs. Durante a pandemia, inclusive, a gente teve uma mobilização dos próprios empregados pedindo a regularização do serviço. O que podemos esperar sobre isso no seu mandato? Fernanda, nós temos que estabelecer a ordem no nosso município. Você falou de transporte alternativo, você falou de entregadores em relação a aplicativos. É muito importante que a gente entenda a velocidade da necessidade da sociedade em relação a alguns serviços. Quando eu falei o ESS, alguns serviços sofreram algumas modificações, algumas pessoas, mesmo de casa, continuaram consumindo certos produtos e não estiveram presentes no local de venda, mas solicitando aquele produto do local de venda para a sua casa. Abriu a oportunidade para muitos jovens, né, que passaram a fazer entregas desses produtos comprados pelo consumidor numa nova modalidade. É importante que se entenda um mecanismo para que a gente fortaleça o empresário, aquele que investiu no negócio, e para que essa pessoa venha a ter também dignidade na sua função. Em relação ao Uber, em relação ao táxi, que eu imagino que você tenha perguntado também, é importante que esses 2 serviços eles não entrem em choque um com o outro. É importante que esses 2 serviços tenham igualdade de competição entre eles. É importante que um número seja estabelecido, tanto para o Uber como para o táxi, para também não ficar um serviço em excesso, fazendo com que a própria classe ela dispute arduamente ali a disputa pelo cliente, e a gente tem que trazer ordem. É importante que esses serviços estejam espalhados na cidade de forma equilibrada,
para não termos apenas uma região com um tipo de serviço. Então, cabe à prefeitura a ordenar e cabe à prefeitura entender a sociedade, o que ela quer. O consumidor, o cidadão, deve ser sempre a prioridade, não uma determinada categoria. Se o cidadão ele quer abraçar aquele serviço e ele entende que aquele serviço é bom para ele, é nesse caminho que a prefeitura tem que ir. Candidato, fazer uma última pergunta aqui rapidinho, que a gente já se aproxima de 6 minutos. Nas comunidades da nossa região, uma vaga numa creche é muito importante. A mãe que não consegue a vaga paga caro em creches particulares ou não pode trabalhar. Sendo eleito, como você pretende resolver esse problema? Fernanda, a Gardenia Azul tem uma creche municipal, a Anil não tem, se eu não me engano. Jacarepaguá e na região de Itaiangá tem 3, por exemplo. E em 2016, se eu não me engano, quando o prefeito Crivella foi eleito, ele previa a criação de 20 mil novas vagas. Então, nós precisamos ampliar essas vagas, há uma demanda. É claro que eu citei aqui que a gente tem que ter um equilíbrio financeiro no município, então, e a gente tem que conseguir a universalização de acesso à educação básica, né, exigida pela Constituição Federal. Então, nós temos que garantir a Constituição Federal e que ela seja cumprida no nosso município. Candidato, então a gente está chegando aqui nos últimos 5 minutos. Esse é o momento para você se apresentar melhor para quem ainda não te conhece, dizer quem é Luiz Lima e por que a população aqui da nossa região deve te escolher como novo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Bom, Fernanda, o meu nome é Luiz Lima. Eu tenho 42 anos, sou nascido no Rio de Janeiro, sou filho de uma pernambucana de Limoeiro, meu pai é paulistano, fui um atleta olímpico de natação, sou professor de educação física, atualmente eu sou um deputado federal, tive 115 mil votos no estado do Rio de Janeiro, o meu primeiro mandato teve início em janeiro de 2018, fui o primeiro parlamentar, primeiro congressista entre deputados federais e senadores a ter um projeto de lei aprovado no ano de 2019, uma alteração na Lei Maria da Penha, que já está em vigor, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro no final do ano passado. E essa lei foi uma alteração na Lei Maria da Penha. A mulher agredida, hoje, ela pode solicitar o divórcio imediatamente perante ao juiz da Lei Maria da Penha. O juiz ele passa a ter 2 responsabilidades, civil e criminal, o que desburocratiza o divórcio e faz com que a mulher agredida não encontre mais com o agressor. Fui um deputado federal que mais votou com o governo em 2019, com mais presença na Câmara dos Deputados, e há 3 semanas fui escolhido pelo meu partido, foi um pedido, na verdade, de vir candidato pelo município do Rio de Janeiro a prefeito. Aceitei o desafio porque eu acredito que o Rio de Janeiro precisa de uma administração competente, trazendo pessoas técnicas para ocuparem as secretarias, as subprefeituras, as autarquias, as empresas municipais. O município é muito grande, tem muitos problemas, mas o município é muito forte, ele tem capacidade de se reerguer. Mas se tiver responsabilidade, bom senso e dedicação por parte da nova equipe e por parte do novo prefeito. É isso, Fernando. Candidato, você ainda tem mais 3 minutos. Tem alguma coisa que você queira falar, abordar, que você acha importante? Bom, Fernando, o Rio de Janeiro ele vive uma completa desordem urbana. Então, você tem, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, né, que é muito emblemático. É preciso nós cadastrarmos os moradores de rua, saber se eles têm casa, se eles estão com alguma doença física ou mental. É importantíssimo a gente cuidar, como você citou, do bem público, das nossas vias, das nossas calçadas, dos nossos parques, das nossas praças. É importante a gente ter uma guarda municipal trabalhando junto com a polícia militar. É importante a gente trazer ordem e respeito à nossa cidade para fazer com que o turista esteja presente, para que o comerciante se sinta seguro, para que aquele investidor se sinta seguro para investir na nossa cidade, para que a gente recupere os 120 mil empregos. É preciso diminuir os cargos comissionados, que a atual gestão aumentou muito, rever contratos na área de saúde, por exemplo, das OS. A gente não pode tratar mal o dinheiro do contribuinte e os poucos recursos que a prefeitura tem, eles foram recolhidos com muito suor da população. Então, educação,
é prioridade, os 1.542 colégios, a saúde, a educação, a infraestrutura e, principalmente, a retomada de empregos no nosso município. Candidato, 1 minuto e meio, mas tudo bem se não quiser falar mais nada. Não, eu posso falar mais um pouquinho. É importante também, Fernanda, nós temos no nosso município uma capacidade de realizar eventos esportivos, eventos culturais. É preciso que nós possamos aproveitar toda aquela estrutura erguida para os Jogos Olímpicos, como o Parque Olímpico. É importante que a gente leve as crianças dos colégios municipais a estar participando de eventos no final de semana. É importante que essas crianças sejam integradas. E o esporte, como eu sou um professor de educação física, eu enxergo o esporte não só como um pilar da educação. O esporte é entretenimento, o esporte ele gera emprego, assim como a cultura gera emprego, e é de fundamental importância que o município do Rio de Janeiro, que já sediou grandes eventos, ele deva continuar sediando grandes eventos culturais e esportivos. Não podemos ter na prefeitura um gestor, um prefeito que não gosta de samba, por exemplo, que não gosta de carnaval. Carnaval gera emprego, carnaval traz recurso para o município, traz turista, carnaval faz com que as escolas de samba desenvolvam projetos sociais na sua comunidade. Então, como eu falei no meio dessa entrevista, o gestor que não está ligado e antenado no que a sociedade necessita, ele fica completamente deslocado das necessidades das pessoas. Candidato, aí agora a gente encerrou realmente. Obrigado, Fernando. Eu queria agradecer muito, tá, a entrevista, por ter aceitado a entrevista para a gente. Para o nosso público é muito importante que as pessoas possam conhecer a proposta de todos os candidatos. A intenção da entrevista é essa, é apresentar as propostas, conhecer um pouquinho melhor o candidato. Fernanda, eu só queria pedir para você, para deixar registrado, Luiz Lima, 17 PSL, e é importante para o eleitor, para os amigos que estão assistindo essa entrevista, visitem as minhas mídias sociais, deem um Google no meu nome, Luiz Lima, e conheçam a minha história, muito mais importante do que discurso. Então, Instagram oficial Luiz Lima com Z, bacana vocês conhecerem. A Lume agradece a sua companhia e lembra que o nosso projeto continua amanhã com o candidato à prefeitura pelo Partido Novo, Fred Luz. Se você perdeu alguma entrevista ou quer rever, vai lá no nosso site agencialume.com que você vai encontrar todas as entrevistas já feitas e mais informações sobre as próximas entrevistas. Essa live também vai ficar salva no nosso Facebook. Compartilhe com seus amigos e familiares e vote com mais consciência. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.